Estou à beira de um naufrágio. No lago, o barco enchia-se de água, estando eles em perigo, e chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cresceram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até o vento e a água manda e lhe obedecem? Meus queridos, nós estamos diante de um texto escrito pelo evangelista Lucas, este que ajudou, cooperou com o ministério de Paulo, doutor, também pesquisador, que foi em busca dos acontecimentos de Jesus, teve a inspiração do Espírito Santo e a incumbência de escrevermos o Evangelho segundo escreveu Lucas. Não só esta passagem bíblica, este livro, mas Lucas também escreveu o segundo tratado a Teófilo, seu amigo, que é o livro de Atos dos Apóstolos. E Lucas está nos narrando um dos milagres que Jesus realizou, um dos acontecimentos que Jesus fez, demonstrando a supremacia do seu poder entre os seus discípulos. Nós vemos que nestes versículos que lemos, que Jesus, ele apazigua uma tempestade. Mas eu gostaria que você parasse para pensar comigo um pouco. Jesus, após um de seus ensinamentos, às margens do mar da Galileia, às margens destas águas, ele está ensinando, está pregando, ele está ministrando, ele está trazendo ensinamentos aos seus discípulos. Então, após encerrar os seus ensinamentos, ele, nesta feita, acabara de multiplicar os pães e os peixes para alimentar a multidão que lhe ouvia. Ele então, depois de se alimentar, nesta tarde, ele decide com os seus discípulos embarcar em seu barco e navegar, partir para outra margem, para o outro lado do mar da Galileia. Enquanto Jesus começa a navegar com os seus discípulos, uma viagem tranquila, uma navegação tranquila, pacífica. Enquanto Jesus navegava naquela tarde com os discípulos, remando-se ali aquele barco, talvez Pedro, Tiago, João, os discípulos estavam ali, irmãos, remando, e Jesus estava no barco. E como Jesus estava com a barriga cheia, como nós também, depois que enchemos a barriga no almoço de domingo ou de sábado, talvez durante o trabalho, sempre vem aquele sono, as pessoas sentem aquela vontade de deitar, de dormir. E Jesus, como homem, sentiu a mesma coisa. Ele chegou e foi para o fundo do barco, onde estava mais tranquilo, ao som das águas. Ele deitou e dormiu. Marcos diz que ele até usou uma almofada, deitou sobre ela, colocou sua cabeça, pegou no sono. Você pode imaginar Jesus dormindo no fundo do barco, Pedro, Tiago, João remando à frente, os discípulos, Bartolomeu, Simão, estavam ali remando aquele barco, aquele pequeno barco onde Jesus estava, e Jesus dormiu, porque a princípio a viagem estava tranquila, mas quando os discípulos percebem que eles já estão no meio daquele mar da Galileia,
eles observam ao longe o céu escurecendo, as nuvens se formando, as nuvens se aproximando, o vento começa a soprar mais forte, e de repente, quando eles menos esperam, está se formando um temporal, uma chuva começa a descer, as ondas começam a subir, e quando eles estão por si, eles estão diante de uma grande tempestade, e eles começam a entrar em desespero, porque a tempestade está tão forte que eles não conseguem mais remar contra aquela maré, mas mesmo assim eles permanecem lutando contra aquela adversidade, e quando eles menos esperam, quando olham para os pés, o barco começa a se encher d'água, o barco começa a estar ali indo a pique. Então alguns discípulos que estavam no barco começam, talvez, irmão, pegar uma canequinha, uma jarra ali de barro e tirar de madeira, talvez, não sei, mas pegavam ali o que tinha para tirar um pouco da água que estava no barco, no desespero, pegavam ali e começavam a tirar as águas que estavam levando o barco para afundar, e eles estão ali tentando resolver o problema com as suas mãos, tentando resolver o problema com as suas forças, tentando resolver a situação com o seu braço, com a sua carne, com